Senhores e senhoras, bom dia. Creio que seja a 10ª vez que visito o estado de Goiás. Como disse o senador que me antecedeu aqui, uma das primeiras viagens, juntamente com o ministro Tarcísio, foi para assinar o início da conclusão da ferrovia Norte-Sul, uma ferrovia de 4.100 quilômetros, que faltavam 1.500 quilômetros a gente completar essa coluna vertebral do modal ferroviário do Brasil. Lá do Porco de Itaqui, do Maranhão, o deputado Aloysio Mendes, passando por Tocantins, nosso Goiás, terminando ali em Santos, São Paulo. Realmente, a volta desse modal é uma vitória para todos os brasileiros, em especial para quem produz aqui no Centro-Oeste. Saudar aqui essas pessoas maravilhosas que estão aqui nessa bancada agora, os nossos senadores Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso, bem como os parlamentares, em nome do Caustim, saúdo a todos. Saudar os prefeitos. Vocês sabem que não é fácil administrar uma prefeitura. Pense agora numa nação. Mas nós temos como vencer obstáculos. Temos um problema seríssimo que ainda não terminou. As consequências da Covid. Aquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Se vocês do campo tivessem parado, as consequências seriam trágicas para o Brasil e para o mundo. Enfrentamos também uma das maiores crises hidrológicas do Brasil, que vai afetar, em parte, a nossa agricultura, e tem afetado a geração de energia, mas, se Deus quiser, as chuvas de setembro, outubro estão chegando. Também tivemos um problema sério, há poucas semanas, uma geada que lambeu parte do que nós plantamos no campo. E esses problemas afetam a nossa economia. Mas nada se compara ao que aconteceu no ano passado. Os problemas realmente foram quase trágicos. Não foram catastróficos se não fosse a atuação do governo federal juntamente com a Câmara e o Senado brasileiro. As medidas propostas por nós, outras por eles, Câmara e Senado, fizeram com que nós terminássemos o ano 2020 com mais pessoas empregadas com carteira assinada do que terminamos 2019. Realmente isso é uma coisa fantástica. Assim como a questão do fique em casa, toque de recolher, lockdown, tirou a renda de aproximadamente 38 milhões de pessoas, que foram condenadas a ficar em casa, a sobreviver, ninguém sabia como, mas o governo atendeu a esses mais necessitados, que passou, obviamente, por alguns ministérios nossos, passou pela Caixa Econômica Federal e passou pela Câmara e pelo Senado. Costumo dizer, prezado Vanderlan e Luiz do Carmo, que não somos 3 poderes, somos 2. O Executivo e o Legislativo trabalham em harmonia, como vem trabalhando em harmonia. E só nessa questão do auxílio emergencial, gastamos no ano passado o equivalente a 13 anos do Bolsa Família. Assim como senadores e deputados, precisamos de vocês, mais uma vez, nos próximos dias, quando estaremos votando aquilo que pode garantir o Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família. Porque tem muita gente no Brasil que precisa, que não tem como sobreviver, que não tem mercado de trabalho para eles, porque não tiveram uma formação adequada lá atrás. E é nossa responsabilidade atendê-los. Tenho certeza
que o parlamento não nos faltará mais uma vez. Continuaremos juntos. Outra questão também, já que tem muito prefeito aqui. Acredito que, com a ajuda que o governo deu para os senhores o ano passado, em parte foram recursos que puderam ser usados para usar na folha de pagamento. Pelo que me consta, eu acho que ninguém terminou pela primeira vez o ano sem pagar o 13º para os seus servidores. Temos muitos projetos, trabalhamos incansavelmente, não culpamos ninguém pelo nosso possível fracasso em algumas áreas, o que é natural, mas não nos falta humildade para buscar aperfeiçoamento nessas propostas. Digo a vocês, talvez a primeira vez na história da nova República, nós pudemos compor um ministério com pessoas ali escolhidas pelo critério técnico. O último que chegou nesse critério foi o senador Ciro, que nos ajuda e muito no mais importante ministério da República, que é o da Casa Civil. E temos gigantes também, como Marcos Pontes, o nosso astronauta na ciência e tecnologia, o João Roma na cidadania, o Ramos na Secretaria-Geral, a Flávia Arruda, deputada federal na Secretaria de Governo, o Paulo Guedes na Economia, o Onix Lorenzoni agora do novo Ministério do Emprego e do Trabalho. Assim sendo, a gente marcha, a gente procura fazer o melhor, desprovido de qualquer outro sentimento, a não ser o de patriotismo e de ajudar o próximo. Dizer aos senhores, cidadãos, que o bem maior que nós podemos ter é a nossa liberdade. Nenhuma pessoa, quer seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, é melhor do que o outro. Nenhum de nós está acima da Constituição. Todos nós, para vivermos em harmonia, devemos respeito à nossa Constituição. E quem, porventura, trabalha fora dela, deve ser devidamente advertido, e se não se enquadrar a nossa Constituição, ele deve sofrer um processo mais complexo, com toda a certeza. Nesse próximo, daqui a alguns domingos, teremos, ou melhor, numa terça-feira, teremos o nosso 7 de setembro. Eu duvido aqui, se um só prefeito, um só governador, deputado federal, estadual, senador, não quer estar nos braços do povo. E não apenas em época de campanha eleitoral. Queremos sempre estar ao lado do povo, porque é esse povo que nós devemos de verdade e lealdade. É esse povo que nos dá o norte para onde nós devemos seguir. Por isso, como chefe da nação, que ocupo momentaneamente, eu quero convidar a todos os governadores, a todos os prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, a comparecerem nesse ato. Como o carro de som que estarei em Brasília e São Paulo não deve comportar muita gente, se tiver um só governador presente, um só senador, eu convidarei para subir nesse carro de som e para fazer uso da palavra, para mostrar que o que está acontecendo é algo que interessa a todos nós, vocês, eleitores, cidadãos brasileiros, e a nós também, que ocupamos cargos importantes na República. E digo mais, convido também qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a ocupar o carro de som e falar com o povo brasileiro. Todos nós devemos lealdade a vocês. Vocês são os nossos patrões. Estamos aqui, deputados e parlamentares, como voluntários, e fomos escolhidos por você. Esse compromisso de bem servir a nação é de todos nós. Me dirigi agora para o homem do campo, esse que nos dá a garantia alimentar,
esse que alimenta mais de 1 milhão de pessoas no mundo afora. Sei que vocês estão satisfeitos comigo, fico muito feliz com isso. Mas, obviamente, da onde vem tudo isso? Vem da maneira como eu os trato, da maneira como eu encaro os problemas de vocês. Vocês conseguiram coisas em nosso governo, como, por exemplo, acredito que hoje em dia ninguém mais dorme preocupado em acordar com uma portaria do Ministério da Justiça iniciando uma demarcação de terra indígena que englobe a sua propriedade. Nós não admitimos mais isso, a não ser aquela que siga estritamente a lei. Isso quer dizer completamente diferente como era feito no passado. Fiquem tranquilos, a propriedade para o nosso governo é privada e é sagrada. Dizer a vocês que tem agora em Brasília aproximadamente 5 mil pessoas acampadas. A sua grande maioria, quase a totalidade, não sabe o que está fazendo lá. É gente que é rebanhado pelo MST, é gente que é rebanhado pelo CIMI, é gente, indígenas, que estão lá protestando, não se sabe contra o quê. Primeiro, dizem que ele é contra o PL 390. O que nós queremos com esse projeto de lei? Dar o direito ao indígena do Brasil, se assim ele desejar, fazer na tua terra o que o fazendeiro ao lado faz na sua propriedade também. Não tem como ser contra esse projeto, a não ser aqueles que queiram continuar usando os nossos irmãos indígenas como massa de manobra. Tem aqui presente também um deputado federal de Mato Grosso, o Medeiros, que tem me assessorado bastante nessas questões. Tem me trazido essa questão indígena. Tem me falado sobre várias etnias, como os caiapós, os baiquiris, os tucanos, os yanomamis e dentre outros que já produzem em sua propriedade. E inspirado nele que nós temos trabalhado junto com a FUNAI. Os índios são os nossos irmãos, têm as mesmas necessidades, os mesmos desejos que nós, e querem cada vez mais produzir com o suor do próprio corpo. Agora, um fato bastante preocupante, que todos vocês têm que tomar conhecimento, porque não vai ser um homem apenas que vai mudar o destino do nosso Brasil. O Brasil de amanhã é aquele que cada um de nós fizer no dia de hoje. O Supremo Tribunal ia votar essa semana, passou para a semana que vem. Um novo marco temporal. Resumindo, o que é isso? Pela Constituição, as terras ocupadas pelos índios até 88 não se discute, são deles. Essa proposta no Supremo já tem 2 votos contrários a nós, contrários, portanto, à Constituição, querem um novo marco temporal, que seria o que vivemos hoje em dia. Isso, caso aprovado, ao arrepio da nossa Constituição, podemos de imediato ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. Imaginem mais uma área, somando-se ao 14% de território já demarcado. Esta nova área, somando aquilo que seria equivalente aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. Nós praticamente deixaríamos de produzir, de exportar, e entendo, pela dimensão do fato, sequer teríamos como garantir a nossa segurança alimentar. Tenho certeza, caso isso seja aprovado, eu tenho 2 opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro, é aquela que está ao lado da nossa Constituição. Não é fácil decidir. Até em casa, muitas vezes, conversando com a nossa esposa, sabemos da dificuldade de decidir
um assunto. Na maioria das vezes, nós cedemos. Mas no governo federal não é diferente. Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. O que for decidido lá, pelo outro poder, tem reflexo nos outros dois poderes, legislativo e executivo. E nós representamos, sim, de verdade, de fato, pelo voto, a população brasileira. Tenho certeza que o poder executivo e o poder legislativo, em sua grande maioria, estará ao lado do povo brasileiro. Assim sendo, meus senhores, minhas senhoras, é uma honra, é uma satisfação voltar novamente a esse nosso querido estado de Goiás, que está no coração do Brasil. Tenho certeza que estaremos juntos, não importa o problema que porventura tenhamos pela frente. A nossa união, o nosso entendimento, a nossa força, garra e fé, prezado Bispo Oides, fará diferença. Por isso, eu sempre digo, os problemas que nós podemos resolver, nós resolveremos. Aqueles que nos parecem não ter soluções, Ele estará do nosso lado para buscarmos solução. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos.